Esta é a fila dos bilionários. Provavelmente você já viu esses prédios nas redes sociais. Eles são uma série de residências na cidade de Nova York que apenas as pessoas mais ricas do mundo podem se dar ao luxo de viver. A fila dos bilionários aqui em Nova York iniciou uma revolução de arranha-céus super esbeltos. Hoje, essas torres são uma impressionante exibição de riqueza, prestígio e primeiras engenharias, mas também estão meio vazias. De volta ao chão, encontrar um apartamento para nós, não bilionários, e bem, como diria um nova-iorquino, um golpe. 3 anos atrás, exatamente nesta semana, lançamos um vídeo chamado A Ascensão e Ascensão da Fila dos Bilionários de Nova York. Mas agora queremos examinar seu legado. Como isso aconteceu? Por que tantos desses apartamentos ainda estão vazios? E o que tudo isso significa para o mundo da riqueza, construção e para a própria cidade? No centro de Manhattan, é aqui que um dos primeiros arranha-céus foi construído. Nova York é sobre construir o prédio mais alto e depois voltar e construir um prédio mais alto ainda. Há apenas uma fila dos bilionários no mundo, e ela fica em Nova York, na Rua 57, e é tudo por lucro. Beverly Hills tem suas mega mansões, mas quando se trata de custo estratosférico puro, Nova York realmente pode superá-las. É um excesso de oferta no céu. Você realmente olha para baixo para o Empire State Building? Vale a pena. É um depósito de segurança no céu para algumas das pessoas mais ricas do mundo. Alguns dos prédios da fila dos bilionários são construções bastante bonitas e incríveis. Mas estamos em um momento na sociedade onde há um amplo acerto de contas com os abusos de poder e as concentrações de riqueza. Nós somos os 99%. Logo ao sul do Central Park ficam algumas das residências mais exclusivas do mundo. Não há portões oficiais para a fila dos bilionários, mas o nome se refere a um punhado de prédios na e ao redor da Rua 57 Oeste. Ao lado de marcos icônicos de Nova York, como o Carnegie Hall, o Ashanti Room e o Plaza Hotel, você também encontrará 432 Park Avenue, 53 Watts 53, 111 Watts 57, o 57 Central Park Tower. Um pouco mais afastado, você tem 220 Central Park South, 520 Park Avenue e 252 e 57 District. Agora, não seria um vídeo bom se não olhássemos para a engenharia dessas incríveis e alucinantemente esbeltas torres. Os arranha-céus vêm ficando cada vez mais altos e finos há anos. Mas a fila dos bilionários deu origem a uma nova espécie, inteiramente diferente de arranha-céus. A torre residencial super esbelta. Em Manhattan, o espaço é um bem precioso, o que significa que, se você quiser construir grande, precisa construir para cima, para desenvolver os pequenos terrenos que haviam garantido com prédios altos o suficiente para oferecer vistas do Central Park. Os construtores da fila dos bilionários passaram anos adquirindo os direitos aéreos das propriedades ao redor de seus lotes. Isso significava que eles poderiam combinar esses novos direitos aéreos para construir suas propriedades mais altas e garantir que os prédios próximos não pudessem bloquear suas vistas recém-construídas do Central Park. É como montar um quebra-cabeça muito caro. O Código de Construção de Nova York considera um prédio esbelto se tiver uma relação largura-altura de 1:7. Mas os prédios na fila dos bilionários vão muito além disso. O 57 foi o primeiro do grupo a ser concluído em 2014, com uma relação de 1:8. Depois veio o 432 Park Avenue, com uma relação de 1:15. A partir daí, o 53 West 53 Cat, o 111 West 57 toneladas H Streets e o Central Park Tower também se juntaram às fileiras dos arranha-céus super esbeltos no horizonte de Manhattan. Hoje, o mais fino do grupo é o 111 West 57 toneladas H Street. O prédio de 85 andares é oficialmente o arranha-céu mais fino do mundo. Ele tem apenas 18 metros de largura, mas se eleva a 435 metros de altura. Isso representa uma relação largura-altura de 1:24. Coloque-o ao lado do Empire State Building ou do One World Trade Center e você começará a ter uma ideia de quão surpreendentemente finos são esses novos prédios super esbeltos. Mas construir tão esbelto vem com seus próprios desafios estruturais únicos. Reforçar a estrutura é a chave para manter a estabilidade. Os materiais têm que ser fortes o suficiente para manter o prédio firme, e o concreto é frequentemente usado para construir o núcleo do prédio. E é claro, quando você está a 400 metros de altura, você precisa pensar no vento.
Para evitar que o prédio balance demais, o 111 West 57th Street possui um amortecedor de massa sintonizada de 800 toneladas, ou um peso oscilante gigante no topo, que funciona quase como um amortecedor em um carro. Arranha-céus sempre vão se mover um pouco no vento, mas o objetivo é reduzir o balanço o suficiente para que os moradores não percebam. Central Park Tower V53 Watts 53 tem recuos que ajudam a quebrar as correntes de ar fortes e reduzir a carga total de vento atuando sobre o prédio. E no 432 Park Avenue, os engenheiros deixaram de fora o vidro nos andares mecânicos para permitir que o vento fluísse através da estrutura. Claro, temos que reconhecer alguns dos problemas que surgiram agora que a construção terminou. Moradores do 432 Park Avenue processaram os desenvolvedores por uma série de problemas de construção, incluindo inundações, falta de energia, elevadores com defeito e ruídos causados pelo balanço do prédio no vento. Entramos em contato com o C&M Group para comentar sobre este processo, mas ninguém nos respondeu. Agora, há uma lógica para a torre superesbelta. Quanto mais alta você constrói, mais valor pode extrair daquele pequeno terreno que conseguiu encontrar na ilha de Manhattan. Mas essas torres têm ainda menos unidades do que prédios similares. Basta pegar o 111 West 57th Street, que tem 60 unidades em 85 andares. Agora compare isso com o Tran World Tower, construído 20 anos antes, e você verá que tem 376 unidades em 90 andares. Para tornar a construção de uma torre superesbelta válida, você tem que fazer essas unidades realmente caras. E é aí que entram os corretores imobiliários como Ryan Serenian. Eu conversei com Ryan nos escritórios da Serenian, sua empresa de imóveis de luxo sediada aqui em Manhattan. Me leve ao mundo da fila dos bilionários. Como é diferente de outros imóveis de luxo em outros lugares de Manhattan. A fila dos bilionários da Rua 57 é um público bastante global, então há muitos proprietários em tempo parcial, há muitos proprietários investidores. Sabe, estamos vendendo a cobertura agora no 432 Park por $169 dos Estados Unidos. 0. O proprietário nunca esteve lá, e é um investimento, sabe, é um ativo. É como ter uma obra de Picasso. Nova York tinha projetos de símbolos de status antes da fila dos bilionários, mas nunca como agora. Antes você dizia, ei, onde você mora? 41 East 66 Street. Você diria, legal, onde é isso? Agora você pode dizer onde você mora? 432. Ah, é uma marca. É como uma bolsa Brooker. Onde você mora? 157. Onde você mora? 111. Onde você mora? 220. Você nem precisa dizer onde é, você só diz aquele número. Logo atrás de mim, ali estão os enormes testículos de ferro fundido do touro de Wall Street. Agora, eles representam dinheiro. E é claro, nada disso seria possível sem dinheiro. Montes e montes e montes de dinheiro. Tanto dinheiro, na verdade, que está realmente ajudando a transformar a moradia de sua função mais básica de fornecer abrigo em uma estratégia de investimento lucrativa. Para ser claro, a posse de casa sempre foi uma das melhores maneiras de construir riqueza, e essa oportunidade não foi igual para todos. Mas a fila dos bilionários leva as coisas a um nível totalmente novo e essencialmente criou uma classe de ativos inteiramente nova de imóveis de luxo. Isso se deve em parte simplesmente ao fato de que há muito mais dinheiro circulando. A quantidade de dinheiro investido ao redor do mundo cresceu enormemente, criando o que alguns pesquisadores chamam de uma enorme reserva de dinheiro. Mas ao lado dessa explosão de riqueza global, a desigualdade de riqueza também cresceu. Uma parcela menor de pessoas agora controla uma fatia maior do dinheiro do mundo. E isso significa que as pessoas no topo têm contas bancárias cada vez maiores. Um lugar para colocar parte desse dinheiro? Bem, imóveis de luxo como as unidades na fila dos bilionários. E isso é historicamente sem precedentes, a quantidade de pessoas muito ricas com esse dinheiro entrando no ambiente construído. Isso modifica o ambiente construído. Isso modifica a arquitetura. Matthew Sur pensou muito sobre isso. Na verdade, ele escreveu um livro inteiro sobre como a riqueza está remodelando nossos edifícios. A arquitetura está sob uma tremenda pressão para satisfazer o papel de absorção de investimento. E é aí que algo como a fila dos bilionários surge. Para realmente entender por que nossos edifícios estão mudando de forma, é útil entender um conceito financeiro chamado liquidez. Continue conosco e a fila dos bilionários começará a fazer muito mais sentido. Então, todos os ativos têm graus variados de liquidez. Você pode pensar em tudo o que é um ativo como existindo em algum lugar em um espectro de liquidez. E em uma extremidade do espectro está o ativo mais líquido de todos, que é o dinheiro.
Uma nota de dólar dos Estados Unidos é exatamente igual a qualquer outra nota de dólar dos Estados Unidos. Você pode entregá-la facilmente. Outra extremidade do espectro de liquidez está o imóvel, uma peça de arquitetura frequentemente representada como uma casa unifamiliar com telhado inclinado. Ao longo desse espectro, você tem coisas como obras de arte e ações em empresas como Tesla ou Google. Então, meu argumento é que as lógicas e práticas do capitalismo financeiro são transformar edifícios de tal forma que eles se movam para baixo no espectro de liquidez para se tornarem mais semelhantes a uma ação, mais semelhantes a dinheiro. Entre na fila dos bilionários. O 111 West 57D é um prédio incrivelmente alto, mas tem um número muito pequeno de unidades nele. Todas as unidades são um andar inteiro ou uma unidade que se estende por 2 andares. Acabou o corredor, você sabe que não vai sentir o cheiro da comida dos vizinhos. Talvez seja um cheiro agradável, talvez não, mas é disso que se trata a vida social na cidade. Acabaram todas as possibilidades para isso. Agora, não ser capaz de sentir o jantar do seu vizinho soa meio bom, mas Matthew diz que isso remonta a esse conceito de moradia, deslizando cada vez mais para algo como dinheiro nessa escala de liquidez. Que tudo isso significa? Isso significa que você pode possuir uma unidade em um prédio, como o 432 Park, e quase nunca visitá-la, ou talvez nunca ir lá, e você pode ter a garantia razoável de que ela estará segura e não será problematizada por algum uso público imprevisível. Com menos unidades no prédio, você pode começar a controlar mais dessas variáveis, que geralmente tornam uma casa um ativo não líquido. Não há corredor porque o elevador abre diretamente para o apartamento. Não há quintal que você precisa manter, nenhuma janela no nível da rua para proteger dos vândalos no chão, não há telhado vazando que você precisa consertar. E você pode ver isso em diferentes tipos de edifícios, não apenas nas torres da fila dos bilionários, mas também em unidades de condomínio em Miami, Vancouver, Melbourne. Mas isso é pronunciado em algo como as torres ultradelgadas da fila dos bilionários. Mesmo com o dinheiro e a engenharia para tornar prédios como este possíveis, você não pode simplesmente construir um arranha-céu super esbelto onde quiser. Os desenvolvedores precisam de permissão para iniciar seus projetos e há restrições sobre a altura permitida para a construção. Mas aqui em Nova York, existem muitas brechas que podem ser usadas para ultrapassar os limites. Para tentar entender tudo isso, fui ver Sam Stein. Ele é analista de política sênior na Sociedade de Serviço Comunitário de Nova York. Quero perguntar sobre o zoneamento de incentivo. Para quem não ouviu falar, o que é isso? Como você o descreveria para alguém na rua? Primeiro, o zoneamento são as regras sobre o que pode ser construído, onde em que altura e largura e com quanto espaço entre. O zoneamento de incentivo diz que o desenvolvedor pode violar essas regras até certo ponto se fizer algo mais que beneficie o público. Logo a oeste da fila dos bilionários, a cidade de Nova York usou incentivos de zoneamento com Hudson e Adams para atualizar o metrô, criar novos parques públicos e expandir o centro Javits nas proximidades. Na fila dos bilionários, o A57 obteve uma redução de impostos por construir algumas moradias acessíveis no Bronx, mas falaremos mais sobre isso depois. Lembra como os desenvolvedores compraram um monte de direitos aéreos para poderem construir ainda mais alto? Bem, a forma como esses direitos são obtidos geralmente significa que os desenvolvimentos podem avançar sem passar pelo processo usual de revisão pública ou ambiental. A Sociedade de Arte Municipal de Nova York preparou um relatório chamado Horizonte Acidental, que analisa como as regulamentações de zoneamento atuais da cidade de Nova York permitiram o surgimento de arranha-céus super altos em toda a cidade. Este gráfico mostra os pontos quentes de direitos de desenvolvimento não utilizados em 2014 e onde novos desenvolvimentos surgiram alguns anos depois. A fila dos bilionários está bem no meio de um desses pontos quentes, aqui em Midtown e Manhattan. O 432 Park Avenue conseguiu subir tão alto em parte por causa de outra brecha nas leis de zoneamento da cidade. Qualquer andar usado como equipamento mecânico ou estrutural não conta para a altura total do prédio. E no 432 Park, aproximadamente um quarto de seus andares são reservados para equipamentos, não apartamentos. Agora, há razões legítimas para ter tanto espaço reservado para mecânicos.
Para começar, os andares mecânicos ao ar livre permitem que o vento flua através do prédio para reduzir qualquer balanço. E é claro, você precisa de espaço para armazenar os motores de aquecimento, ar-condicionado e elevador. Mas há um debate em andamento sobre se os desenvolvedores estão explorando a regra para construir ainda mais alto no céu. Isso é grande arquitetura ou ambição capitalista? Essas coisas podem ser a mesma coisa? Essa é a essência de Nova York. Para todo o esforço, dinheiro e planejamento que está sendo investido nesses prédios, me chamou a atenção o quanto muitas das unidades parecem vazias. Mas, uma vez que comecei a investigar, na verdade isso fez muito mais sentido. E acontece que há algumas razões diferentes para isso, elas estão ou não vendidas ou simplesmente desocupadas. Na verdade, há muitas propriedades na fila dos bilionários ainda no mercado. Uma análise de Serian descobriu que quase metade das unidades em 7 dos prédios estavam não vendidas em agosto. Isso equivale a 6,7 bilhões de dólares americanos em condomínios ainda no mercado sem comprador. Isso pode ser porque o que inicialmente era único sobre o One 57, as vistas do Central Park, janelas do chão ao teto e unidades que se estendiam por um andar inteiro, foram rapidamente replicados pelos outros arranha-céus que surgiram. Agora, se você está no mercado em busca de um apartamento ultra luxuoso em Manhattan, tem muito mais opções. Bem, está sendo construído muito. O brilho do One 57 se deprecia a cada ano que novos projetos surgem e há outro prédio IT para se viver. Por anos, o mercado imobiliário de luxo na cidade de Nova York teve mais oferta do que demanda, mas isso está começando a mudar. Em setembro de 2021, Manhattan atingiu vendas recordes de propriedades de luxo. Mas o que mais me intriga são as unidades vazias. Elas foram construídas, foram vendidas, mas ninguém vive lá, pelo menos não o tempo todo. Elas são segundas, terceiras, quartas casas, ou simplesmente um lugar para armazenar riqueza. Agora, a ideia de uma residência secundária não é nova. O termo francês pied à terre, que significa pé no chão, foi cunhado no século XIX para descrever uma residência secundária temporária. Hoje em dia, isso passou a representar segundas casas, geralmente apartamentos em cidades longe da residência principal do proprietário. A cada poucos anos, a cidade de Nova York realiza um grande levantamento de moradias e vacâncias. Em 2017, eles descobriram que havia 75 mil propriedades pied à terre em toda a cidade. Isso aumento de 55 mil em 2014. Nos 2 códigos postais, onde a maioria das propriedades da fila dos bilionários estão localizadas, aproximadamente metade das casas unifamiliares e condomínios não são ocupados por seus proprietários. No resto da cidade, a taxa de ocupação pelos proprietários é mais próxima de 75%. Isso não necessariamente significa que todas essas unidades estão vazias. Elas podem ser alugadas por seus proprietários que moram em outro lugar. Mas nenhum dos desenvolvedores da Billionaires Row compartilharia suas taxas de ocupação conosco, e esses dados nos dão uma visão de como a área ao redor da Billionaires Row se compara com o resto da cidade. Claro, há mais do que simplesmente possuir uma propriedade aqui na Billionaires Row do que ter apenas um lugar para ficar em suas viagens a Nova York. Você também pode obter um desconto fiscal bastante substancial. Isso se deve em parte à forma como os condomínios são avaliados aqui em Nova York. Você pensaria que o valor de uma propriedade ou edifício é o preço pelo qual você pode vendê-lo, certo? Bem, não, isto é Nova York. E há uma confusão complicada de leis para complicar as coisas. Aqui os condomínios são tributados como se fossem um prédio de apartamentos para aluguel, mas o problema é que ninguém está realmente alugando um apartamento de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos. Então não há referência para qual seria o valor do a ele, o Gil e ele. 10 mil dólares dos Estados Unidos por mês, 100 mil dólares dos Estados Unidos por mês, não há precedente para algo assim. Então o que acaba acontecendo é que o condomínio da Billionaires Row é tributado da mesma forma que uma unidade que vale uma fração do custo. Mas isso não é tudo. O ultraluxo também pode adicionar outro grande desconto fiscal através de algo chamado isenção 421 IFEM. Agora nós sabemos, falar sobre o Código Tributário dos Estados Unidos não é porque você clicou neste vídeo, mas por mais entediante que pareça, é realmente uma parte importante do apelo da Billionaires Row. A isenção 421A foi introduzida originalmente em Nova York, na década de 1970, como uma forma de incentivar os desenvolvedores a construírem habitação residencial. Isso porque a cidade estava preocupada com as pessoas saindo para os subúrbios. Agora, as regras mudaram muito ao longo dos anos. Hoje, foi renomeado como o Programa de Habitação Acessível de Nova York. Essencialmente, os desenvolvedores podem ter até 100% de seus impostos sobre a propriedade apagados por um número definido de anos, se um quinto de seu desenvolvimento for classificado como habitação acessível. Mas apesar de nenhuma das unidades do One 57 ser acessível para um não bilionário, ainda se beneficia desse desconto fiscal.
E então, se você pode adiar a maior parte, se não todos, os impostos imobiliários mensais para o desenvolvedor e depois também repassar isso para os proprietários, então os compradores simplesmente aproveitariam essas opções esquerda e direita. O Escritório de Orçamento Independente da cidade de Nova York realmente fez uma investigação aprofundada sobre o uso da isenção 421A pelo AN 57. Para se qualificar para isso, os desenvolvedores construíram 66 unidades de habitação acessível no Bronx, a milhas de distância da Billionaires Row. O IBEO estimou que essa isenção custará à cidade 65,6 milhões de dólares dos Estados Unidos em receita de imposto sobre a propriedade ao longo de 10 anos. Ainda assim, descobriu-se que a maneira como o estado de Nova York avalia seus condomínios proporciona um desconto fiscal ainda maior aos proprietários do AN 57 do que a isenção de habitação acessível. A XTEP, a empresa desenvolvedora por trás do AN 57, não respondeu aos nossos pedidos de comentário sobre o relatório do IBEO. Essas discrepâncias fiscais não acontecem apenas na Billionaires Row. A Bloomberg descobriu que um condomínio de 2,1 milhões de dólares dos Estados Unidos no Brooklyn veio com uma conta de impostos de apenas 157 dólares dos Estados Unidos, enquanto isso, um condomínio no Bronx, que vale aproximadamente um décimo disso, pagou quase 4 mil. A isenção fiscal 421A custou à cidade 1,7 bilhão de dólares dos Estados Unidos no último ano fiscal. Isso são 1,7 bilhão de dólares dos Estados Unidos que poderíamos estar investindo no desenvolvimento de habitação genuinamente acessível. Mas em vez disso, subsidia principalmente habitações de luxo. Então, todo mundo acaba cobrindo o ônus em termos do aumento da carga tributária. Escute, você pode discutir sobre o capitalismo o quanto quiser. É a maneira da Terra. As pessoas inteligentes acabam sendo incentivadas a ganhar dinheiro e seu estilo de vida aumenta, e elas gastam toneladas de dinheiro, e esse dinheiro gasto é então tasado de várias maneiras diferentes. Você não está apenas pagando impostos sobre imóveis, está pagando imposto de renda. Imposto sobre dividendos, imposto sobre ganhos de capital, tem imposto sobre vendas. Acho que sou tasado se sair e virar à esquerda. Então viro muitas vezes à direita, só para não ser tasado. Há muitos impostos aqui, e então, sabe, toda essa renda tributada paga por muitos dos serviços que queremos e temos na cidade. Mesmo que muitas de suas unidades estejam vazias, a Billionaires Row não está completamente morta. Isso meio que me lembra desse termo no livro de Matthew chamado urbanismo zumbi. Ele é usado para descrever um lugar que tem muitas unidades habitacionais que são vendidas, mas não são habitadas. Não está completamente morto, mas também não está completamente vivo. Eles estão vindo atrás de você, Barbara. Pare com isso. Você é ignorante. Eles estão vindo atrás de você, Barbara. Agora, o urbanismo zumbi não é exclusivo do centro de Manhattan. Em Paris, as segundas residências estão aumentando e em algumas de suas áreas, um quarto das casas está vazio. Algumas das vizinhanças mais caras em Londres são estranhamente silenciosas à noite, já que muitas das propriedades são segundas residências. Em Melbourne, especialistas alertaram que um distrito inteiro em uma localização privilegiada poderia se tornar um subúrbio de torres fantasmas, devido a propriedades não utilizadas. E em Toronto e Vancouver, dezenas de milhares de apartamentos ficam vazios a maior parte do ano. Eu diria que esses prédios importam radicalmente para todos. Então, o tipo de sistema que produz essas torres na Billionaires Row é o mesmo sistema que produz favelas, sem teto e crises de acessibilidade. Então, para onde Nova York vai a partir daqui? A cidade está em crise habitacional acessível, e não é como se esses apartamentos de luxo vazios fossem ser usados para abrigar pessoas que realmente precisam de um lugar para morar. Acho que veremos mais pessoas comprando apartamentos por 50, 60, 70, 80, 100 milhões de dólares em 10 anos do que já vimos antes. O que obviamente significa que haverá uma lacuna de riqueza muito perceptível no mundo à medida que os mais ricos ficarem mais ricos e os mais pobres ficarem mais pobres. E então, quem sempre se dá mal em todas essas mudanças financeiras globais são a classe média. E são eles que realmente fazem o trabalho. Eles são os mais taxados porque pagam estritamente com base na renda. E para onde eles vão? Certo? Para onde eles vão? Inquilinos em Queens estão sujeitos a aumentos de aluguel que são praticamente, para todos os efeitos, um despejo, e acho muito importante que tiremos um momento para destacar que despejos são violência. As pessoas aqui estão protestando contra a isenção 421A. E estão furiosas. Em todo Nova York,
Houve pedidos para repensar as políticas de zoneamento da cidade e como os condomínios são taxados. Paris, Vancouver, Singapura e em breve Toronto têm alguma forma de imposto sobre apartamentos vagos. Os manifestantes aqui em Berlim já tiveram o suficiente. Algumas de suas demandas incluem um congelamento nacional dos aluguéis e a construção de novas habitações sociais e acessíveis. Em Berlim e Barcelona, o governo ameaçou apreender prédios vazios e transformá-los em habitações acessíveis. Em 2019, os legisladores do estado de Nova York propuseram um imposto anual recorrente sobre segundas residências avaliadas em mais de 5 milhões de dólares dos Estados Unidos, mas isso foi paralisado sob intenso lobby de grupos imobiliários. Em vez disso, os legisladores adotaram uma taxa única sobre a venda de casas multimilionárias. Nenhum dos desenvolvedores na Billionaires Row responderia aos nossos repetidos pedidos de comentários sobre os problemas levantados neste vídeo. Espero que, daqui a 10 anos, olhemos para a Billionaires Row como um erro fenomenal e uma dúzia de oportunidades perdidas. E a coisa mais importante que espero que saia da Billionaires Row é que a cidade mude a forma como taxa propriedades. Mude a forma como faz zoneamento de incentivos para realmente obter o máximo e uma distribuição justa de pagamentos. Billionaires Row nos mostra mais uma vez do que os setores de arquitetura e construção são capazes. Isso nos lembra de sua capacidade de evoluir continuamente e responder às demandas em constante mudança de nossas economias e sociedades. Hoje, essas torres estão ao lado de ícones do horizonte e apresentam uma espécie de história do progresso da engenharia. O surgimento do One 57 desencadeou um boom de superaltos em toda a cidade de Nova York, que ainda não acabou. As torres, os finos arranha-céus da Billionaires Row, são a manifestação mais dramática deste novo mundo em que vivemos. Eles são arquitetura como forma financeira espacial, não como abrigo ou manifestação cultural. Então, eu não tenho problema com prédios altos, eu amo prédios altos. Não tenho problema com nova construção. Precisamos de mais novas construções de vários tipos, mas para que isso seja o futuro de nossa cidade, sugere para mim que abandonamos os ideais da cidade em primeiro lugar. Mas desde que a civilização humana existe, tudo se resume ao que você tem e quanto tem, e isso é o que ajuda as civilizações a surgirem e o que faz com que elas caiam. Há um ditado que diz que nós moldamos nossos prédios e depois esses prédios, eles nos moldam. E para mim, isso é incrivelmente verdadeiro para a cidade de Nova York. A cidade é sinônimo de arranha-céus. Ela foi moldada por esses prédios. Cada um deles surgiu como produto dos eventos na cidade naquela época. E agora eles moldam o futuro da cidade. Tivemos isso com o Empire State e o Chrysler Building surgindo no final dos anos de prosperidade. Tivemos isso novamente com o World Trade Center original, surgindo na década de 1970 e permanecendo até os anos 80, 90 e início dos anos 2000. Tivemos isso com a reconstrução do World Trade Center, após o 11 de setembro. Enquanto a cidade tentava descobrir o que queria substituir aqueles prédios icônicos. E agora temos isso com a Billionaires Row. Esses arranha-céus super esbeltos surgiram como produto da demanda, brechas, o desejo dos bilionários de terem uma vista do Central Park e as regulamentações de zoneamento e planejamento da cidade. Goste você ou não, estejam eles ocupados ou não, estejam eles lançando uma sombra ou não, todos agora fazem parte da história da cidade, eles fazem parte do tecido de Nova York, até que o próximo capítulo chegue. Uma coisa é certa, quero estar aqui para cobri-lo, porque me apaixonei por este lugar. Como sempre, pessoal, se você gostou deste vídeo e quer obter mais do canal definitivo de vídeos sobre construção, você sabe o que fazer.